Bom, Cacai, e aí? Como é que a gente entende que o cara que botou o outdoor da República de Curitiba seja mandado embora e que o Dallagnol, que era o mentor intelectual dessa quadrilha lá do Ministério Público de Curitiba, saia incólume desse processo? Fábio, eu acho que o Eumano acertou assim, na mosca e eu penso como ele. Quer dizer, essa PEC número 5, que está sendo muito questionada, sem que as pessoas conheçam a PEC, ela, na verdade, tem apressado algumas posições do CNMP, que sempre foi corporativista, abriu diversos processos contra, por exemplo, o Deltan e nunca chegou a julgar direito o Deltan. Eu acho que agora eles ficaram um pouco assustados. Primeiro, eles estão mentindo. Eu tenho um grupo literário de vários artistas e tal, só eu que não sou artista lá, e uma das pessoas que eu mais admiro fez um longo depoimento para derrubar a PEC, sem conhecer. É mais ou menos o que eles fizeram, mano, na época das tais 10 medidas, que eles contavam uma outra história. Eles colocaram a Maria Fernanda Campos, por exemplo, para dizer que tinha que aprovar as 10 medidas contra a corrupção. Não tinha nada contra a corrupção. Ninguém leu aquilo ali. Eu até brinquei que a Maria Fernanda Campos pediu para eu assinar qualquer coisa, eu assino na hora, que eles conseguiram 2 milhões de assinatura. Mas era para quê? Para diminuir o escopo da Habeas Corpus. Depois, quando eles precisavam de Habeas Corpus para não ser preso, eles entraram com a Habeas Corpus. Era para exigir a prova ilícita se tornar lícita, porque eles criticavam isso. Depois, agora que surgiu a Vaza Jato, os procuradores dizem, não, mas a prova é ilícita, nós não queremos conversar. São os indigentes intelectuais e falta lealdade processual. Nesse caso da PEC, eu concordo com a visão do Eumano, essa PEC que o Paulinho apresentou, o Paulo Teixeira, na verdade, ela não muda muita coisa. Ela tem 4 modificações substanciais. Então, somente, ela pretende mudar o número de 14 para 17 dos membros, sendo que 9 continuam sendo do MP, maioria absoluta, 3 do Judiciário e 2 da OAB, e 3 do Congresso. Aí você fala, mas o Congresso Nacional hoje é muito mal representado. É o que temos. É a voz da população, eles são eleitos. Então, que elejamos melhores congressistas. Mas, absolutamente, você não pode falar que com isso você está instrumentalizando para perseguir procurador. Depois você tem outra questão do corregedor-geral, que a PEC propõe que seja alguém do Ministério, tenha sido procurador-geral do Ministério Público Estadual, para ter independência, Fábio. Eles não julgam. Esse ano, para você ter uma ideia, foram abertos 21 processos administrativos do CNMP. Só 3 foram julgados, 2 foram arquivados e 1 absolvido. Eles criticam muito a OAB. Eu não faço política de ordem. Mas a OAB vive punindo o advogado, expulsa advogado, afasta advogado, suspende advogado. Então, assim, olha só, o que a PEC diz? A necessidade de, em acho que 6 meses ou 8 meses, aprovar um código de ética, que lá não tem, que está para ser julgado há 5 anos. Quer dizer, então eu acho que agora eles estão começando a ver que a sociedade está prestando atenção e que vai começar a cobrar a resposta. Então, pegaram um membro mais desprestigiado, esse Castor. Ele é um cara muito prepotente, um cara muito arrogante, despreparado intelectualmente. Olha, eu ganhei um caso importante contra o Ministério Público. Os amigos do Moro dizem que ele falou que era a maior derrota que ele tinha tido na parte internacional da Lava Jato, que foi um brasileiro preso em Portugal, que eu fui advogado dele, ganhando a extradição em Portugal. Esse Castor foi lá, mais de uma vez, com prepotência, filmando a casa, ridicularizando o meu cliente, uma coisa terrível. E depois, quando nós ganhamos, Isabelle, para minha surpresa e indignação, quando surgiu a Vaza Jato, apareceram conversas desse Castor dizendo o seguinte, olha, ganharam lá em Portugal, ele não vai vir mais para cá, mas vamos abrir um processo contra a filha dele aqui, porque se nós prendermos a filha dele, ele apavora e volta para delatar. Isso é desumano, isso é desleal. É uma coisa inacreditável. O ministro Gilmar Mendes relatou esse caso mais de uma vez no plenário da Casa. Então, esse cidadão, ele já é desmoralizado. Você tem uma ideia, quando começou esse processo, a imprensa noticiou, eu não sei se é verdade, porque eu não convivo, evidentemente, com ele, mas noticiou que ele pediu uma licença psiquiátrica, inclusive, à época. Ele saiu um pouco do ministério. Então, ele é um elo fraco, ele tem um irmão que advoga. Muita gente, eu não sei também se é verdade, não estou acusando, estou relatando o que sai direto na imprensa. Ele tem esse elo fraco porque dizem que havia um benefício tradicional de advogados. Essa é uma questão que eu levo para a ordem com muita frequência, até escrevi outro dia sobre delação, num artigo que teve muita repercussão entre os advogados, dizendo que também temos que apurar a responsabilidade dos advogados, que serviam de cúmplices, de ponto de apoio do Ministério Público. Então, eu acho que realmente essa mudança do CNMP é importante,
eu concordo que, dentre as barbaridades que eles fizeram, esse outdoor é simbólico. Porque você veja bem, eles criaram o tal fundo de 1,5 bilhão que só não foi levado adiante, porque estão fazendo um partido político, na verdade. Só não foi levado adiante por causa de uma decisão do ministro Alexandre do Supremo, que é 1000 vezes mais grave do que essa questão do outdoor. Então, eu entendo que agora é a hora de nós fazermos um pensamento positivo para aprovar essa PEC, trabalhar para aprovar a PEC e começar a cobrar do CNMP postura mais correta, mais republicana. Tem vários processos lá que já deveriam ter sido julgados e dado uma cassação exemplar. Esse primeiro caso é muito importante. Não é um caso pequeno, porque assim, eu entendo que frente a esse aparelhamento do MP, essa conta de 1 bilhão, 3 bilhões de reais para poder fazer política, isso é muito mais grave. Mas também é importante ver a impessoalidade que tem que ter no Ministério Público. Não pode gastar o dinheiro público. Inclusive, tem um detalhe, viu, Isabelle? A época eu acompanhei esse caso, a nota que foi apresentada para justificar o pagamento desse outdoor, lançaram lá em nome de uma determinada empresa, a empresa veio a público e disse assim, opa, eu não recebi dinheiro para fazer esse outdoor, não. Ainda tinha uma falsidade. Agora, o que eu quero realmente levar à discussão, e estou começando a fazer, vou começar a escrever mais sobre isso, é que agora tem que ter a responsabilização criminal. Não é tão somente você... Já é gravíssimo o Ministério Público fazer essa atitude, o CNMP é louvável. É cortar na pele, é dizer, olha, vem cá, você não pode instrumentalizar, você tem que obedecer aos princípios constitucionais para fazer parte do Ministério Público, e o Ministério Público, convenhamos, virou um superpoder. Existe no CNMP, e começou o julgamento, um processo lá dos 11 procuradores do Rio de Janeiro, que o corregedor pediu, ao que consta também pela imprensa, mas eu conversei com o advogado da causa, pediu a demissão. Por quê? Porque lá eles fizeram o que tradicionalmente se fazia na Lava Jato, que é o vazamento seletivo. É uma coisa inacreditável. Me lembro que uma vez eu estava em Londres, estava até almoçando com o André Esteves, chega a notícia que tinha vazado uma determinada delação daquele Sérgio Machado, que comprovou-se ser absolutamente falsa e mentirosa, mas eles vazaram, e aí o procurador da República, com o estrépito do vazamento na grande mídia, pediu a prisão do Sarney, do Renan e do Jucá. Eu tive que sair do restaurante direto para o aeroporto para voltar para o Brasil. Quer dizer, esse método de vazamento é que eles sempre usaram. Agora começou a ter investigação. Ainda que seja um episódio aparentemente menor, eu acho que foi de extrema relevância essa demissão do Castor, do Diogo Castor.